Olá pessoal, vamos continuar nossa live sobre RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Regime disciplinar diferenciado que não é regime, mas é uma sanção disciplinar. Eu estava gravando, o Instagram me deu 5 minutos para fechar, eu não entendi e continuei. Aí ele falou que desligaria em razão do aparelho quente, em razão do meu aparelho estar quente. Eu fiquei com medo e encerrei, tá? Então eu encerrei porque o Instagram avisou que o meu aparelho estava muito aquecido. Novidade, tá? Aliás, num calor que tá fazendo, a novidade é que não aquecesse. Então se essa moda pega, aí eu liguei o ar-condicionado aqui para ver se melhora um pouco. Mas o ar-condicionado ele acaba dando ruídos, né? Interferindo na boa dicção. Mas vamos lá, vamos tentar continuar essa aula, porque eu preciso concluir essa aula, já que os exercícios já foram feitos, já estão propostos. Estão no grupo com vocês e agora é fundamental nós concluirmos esse tema, fazendo os exercícios, aproveitando o fim de semana para tirar dúvida, e eu estarei disponível amanhã o dia inteiro para sanar dúvidas no nosso grupo. Então não deixem de fazer os exercícios. E no sábado à noite eu vou postar um bloco de exercícios 2 sobre esses temas, tá? E domingão eu vou postar o bloco de exercícios 3, porque por ser a matéria mais importante do nosso edital, eu não posso ter uma visão superficial sobre o poder disciplinar. Então você precisa ser fera no poder disciplinar, até mesmo porque a própria segurança sua dentro do sistema penitenciário vai depender da forma como você aprendeu e harmonizou isso no seu entendimento. Então você precisa ser fera no poder disciplinar para que você tenha a possibilidade de auxiliar o Estado na execução da pena da melhor forma. Prof, a aula está sendo gravada. Está. A primeira aula eu consegui gravar, graças a Deus. O Instagram avisou que iria parar porque o aparelho estava superaquecido, eu corri lá e encerrei. E ele agora, liguei o ar-condicionado, né? Com ruído baixo, mas incomoda. Vou gravar essa aula de novo. Se eu perder Franklin, eu gravo de novo, tá? Se eu perder, eu gravo de novo. Assim como a aula de ontem. A aula de ontem eu já tinha ministrado. Mas como eu não consegui gravar, o que eu fiz? Gravei de novo, porque eu sou dessas. Não importa quantas vezes precisa gravar, eu gravo, porque vocês precisam revisar isso em casa. Muitas vezes ficou alguma dúvida, aí você, nossa, e agora? Eu tô com a dúvida ainda. Então a aula online, ela serve para você vir revisando todo o conteúdo. Então estávamos falando exatamente do direito à visita e também do direito ao banho de sol. Nossa, mas o preso tem direito a banho de sol, isso é um privilégio. Não é um privilégio, tá? Vou te falar em questões sanitárias e fisiológicas. A ausência da vitamina D, ela é origem de diversas doenças. Então, esse preso a um regime disciplinar diferenciado, ele não pode ficar sem um banho de sol, porque a ausência da vitamina D vai ocasionar a ele uma diversa lista de doenças que o Estado vai ter que curar. Inclusive, eles conseguem associar o Covid-19 à baixa incidência da vitamina D, tá? Então, há pesquisas sérias a esse respeito, que a pessoa que está com índice de vitamina D baixo no seu organismo, ela tem mais propensão a adquirir esse vírus. Então vamos reforçar a nossa vitamina D, porque é uma reportagem muito séria que eu li em um jornal, e até prova em contrário, realmente a ausência da vitamina D vai ocasionar a transmissão, você pegar a doença e pegá-la no seu modo mais severo. Então vamos cuidar da nossa saúde, tá? A vitamina D, se vocês não sabem, nós adquirimos ela à exposição do sol.
Ah, eu vou pôr um braço para fora. Minha filha perguntou se bastava. Eu falei, minha filha, não basta. Eu pesquisei, de acordo com a fisiologia, tem que estar pelo menos 70% do corpo sob a incidência do sol. Então você tem que estar praticamente com uma bermuda e uma blusa, né? Ou então um biquíni. Tem que ser 15 minutos todos os dias de sol, numa incidência de 70% do seu corpo livre para ser alcançado pelos raios solares. Professora, eu tenho problemas com sol, eu não tenho lugar para me expor ao sol, meu trabalho é totalmente administrativo. Eu te recomendo buscar, através do seu médico, um suplemento de vitamina D, tá? Porque ela é responsável por diversas doenças. Inclusive, quando eu fiz direito, eu estudei criminologia, estudei medicina legal e vi que essas pessoas, quando são raptadas e são levadas a cárcere privado por muitos anos, elas ficam sem a incidência do sol, em razão da ocultação do próprio crime. E elas adquirem diversas doenças, inclusive o nanismo. Elas não crescem, elas param de crescer por falta da incidência solar em seu corpo. Então provou-se na criminologia que a ausência do sol para essas pessoas que são levadas a cárcere privado por longos anos, na ausência do sol, elas adquiriram até mesmo o nanismo, né? Elas pararam de crescer por ausência da vitamina D. Então, gente, vitamina D para você correr do Covid-19 e para você não ter nenhum problema na hora de você tomar posse no seu concurso. Tudo bem? Então, estávamos dizendo desse banho de sol. Esse banho de sol, a novidade é que ele pode ser feito com acompanhamento de 4 pessoas. Então é ele mais 3, tá? Ele pode estar acompanhado de pessoas do mesmo grupo criminoso, como estávamos dizendo. No sistema penitenciário é tudo muito eficiente com relação a adquirir poder e conquistar poder no sistema. Então eles estão ali de forma bem clara, dentro de um grupo e fora de um grupo. Então o próprio administrador público, através do diretor, ele sabe quem é de grupos contrários e ele não vai permitir o banho de sol de pessoas de grupos contrários. Então a novidade é essa: banho de sol continua sendo 2 horas todos os dias, não é um privilégio, você viu a importância da vitamina D. E ele trouxe a novidade de ser de grupo de 4 pessoas. Então tome cuidado, tá? Em grupos de até 4. Se o diretor entender que não é interessante, justamente por causa da disciplina, ele pode colocar você sozinho. Se a lei fala até 4, 1 é número. Certinho? Muito bem. E também entrevistas. Entrevistas sempre monitoradas, exceto com seu defensor. Então ele vai ter sigilo quando ele estiver conversando com seu defensor. Nossa, mas peraí, mas com quem mais o preso pode conversar? Assistente social. Ele pode receber a visita da assistente social. Então todas as entrevistas com outras pessoas serão feitas de formas monitoradas. O que seria de forma monitorada? Vigiada. A entrevista estará sendo filmada. A única entrevista que não será filmada é aquela onde ele vai ter contato com o seu defensor. Esse defensor pode ser o defensor público, em caso dele ter assistência jurídica gratuita, ou o seu próprio defensor particular, quando ele nomear alguém para defendê-lo. Também não tem contato físico, não tem passagem de objetos, a não ser que o juiz autorize. Tá? Nesse caso aqui, se o juiz da execução da pena autorizar, o advogado pode levar objetos para esse preso. Muito bem. E fiscalização do conteúdo da correspondência. Então, se o preso ficar lá 2 anos, durante 2 anos, alguém vai ler suas correspondências, tanto as enviadas quanto as recebidas. Fere o direito constitucional da liberdade, à intimidade. Mas como esse regime é um regime de exceção, nós temos que fere, mas o STF e o STJ já se pronunciou e estabeleceu que o regime é constitucional.
polêmico, mas é constitucional. E também nós vamos ter como característica a participação nas audiências judiciais. Então não é que ele está no regime mais gravoso que ele não vai participar das audiências, ele vai. E a lei estabelece que preferencialmente será por videoconferência. Eu não sei se vocês sabem, mas com a pandemia e a quarentena, nós aceleramos o processo da videoconferência. Aqui na comarca de Governador Valadares, as audiências estão no juizado especial sendo agendadas por videoconferência. Qualquer audiência? É claro que não, vai ter um critério. Vai ter um critério, o juiz vai utilizar esse critério e você vai ser intimado e você vai receber o endereço eletrônico para que você acesse o ambiente virtual e da sua casa, ou de onde você quiser, você vai realizar a audiência. Né? Então, eu estou trabalhando, normal, e eu tenho intimado diversas pessoas. Resumindo, vou falar a verdade, a maioria das pessoas que eu tenho intimado no juizado especial vai ser por videoconferência. Então, você em casa, acompanhado com seu advogado ou não, qual que é o ideal? O ideal é que se até 20 salários mínimos, você pode fazer por você mesmo. Juizado especial até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. Mais que 20 salários, você precisa de advogado. Então, o que eu recomendo você que está assistindo esse vídeo? Você foi intimada para a sua audiência que você tanto esperou por videoconferência. Se for mais de 20 salários mínimos até 40, que é o que o juizado aceita, você deve ter advogado. Então, vai para a audiência dentro do consultório dele, é melhor. Lá ele vai ter toda a internet, todo equipamento necessário para promover sua defesa, tá? Então, eu recomendo que você faça isso, que você se organize nesse aspecto, de ir até o escritório do seu advogado, tá? É claro que eu não sei se ele vai ter uma audiência nesse horário em outro lugar, mas enquanto ele não tiver, ele pode fazer por videoconferência. Então, essas são as características do RDD novo. Então, nessa videoconferência, ele não vai estar sozinho. Preso o RDD, que foi intimado para audiência, preferencialmente vai ser por videoconferência. A lei assegura que naquele lugar ele vai ter a companhia do seu advogado. Então, ele está no regime disciplinar diferenciado, tem advogado próprio particular. Esse advogado vai saber da audiência, vai até o lugar de cumprimento do RDD e durante a videoconferência o advogado vai estar do lado dele. Ah, o advogado não veio, não tem problema. Por isso que tem um núcleo da Defensoria Pública dentro do estabelecimento prisional. Comunica o defensor público ali presente naquele núcleo para fazer parte da audiência. O que ele não pode, de forma alguma, é participar da videoconferência desacompanhado de um advogado. Isso fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, fere de nulidade do processo. Então é melhor que se apresente pelo menos um defensor para acompanhar esse preso encaminhado para o RDD. Até aqui tudo bem? Ótimo. Então vamos acompanhar agora quais são os casos, segundo a lei, que o preso vai ser encaminhado automaticamente para um estabelecimento federal. Vamos lá? Ele está no RDD, ele apresentava alto risco para a ordem e a segurança interna e da sociedade. E aqui a lei fala que ele continua apresentando alto risco. Então eu vou encaminhá-lo para o cumprimento do RDD no estabelecimento prisional federal, porque lá é de segurança máxima e nós teremos a total condição de levá-lo para a melhor execução de um regime mais gravoso, que a gente pode apelidar de regime mais fechado do que o regime fechado. O lugar mais apropriado seria no estabelecimento prisional federal, tá? Então, nessa hipótese, se ele tiver
atuação em uma organização criminosa em mais de um estado, ele tem na Bahia, no Espírito Santo, a lei exige que ele atue em pelo menos 2 estados. Na atuação em 2 estados, eu não vou encaminhá-lo para um estabelecimento federal. Eu preciso na atuação em mais de 2 estados da federação, tá? Incluindo aí o Distrito Federal, que não é estado, mas ele é um ente federativo. Tudo bem? Então, nessa hipótese, qual hipótese? Onde ele tenha uma atuação criminosa junto a uma organização criminosa em mais de 2 estados, ele poderá ser prorrogado por mais um ano, 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 mais um ano. Sempre que ele continuar apresentando alto risco à ordem e à segurança interna do presídio, do estabelecimento prisional como um todo e à sociedade, ou, diz a lei, quando ele mantém vínculos com organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, consideradas também o perfil criminal e a função por ele desempenhada no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento psiquiátrico. Então, eu tenho aqui a manutenção dos vínculos com as pessoas que pertencem a esse grupo criminoso. Esse grupo criminoso, ele pode ser tanto uma associação criminosa ou uma organização criminosa, ou agora, a palavra mais nova que foi utilizada é a milícia privada, tá? Então, esse seria o caso de encaminhamento para o seu cumprimento no estabelecimento prisional federal. Então, essa terceira possibilidade veio mostrar que aquele velho ditado popular: me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. O juiz da execução penal tem o poder e o dever de averiguar essas relações próximas desse preso com pessoas das organizações criminosas. Então, se ele parou de cometer crimes, mas ele ainda mantém fortes laços com essas pessoas, o juiz tem o direito de prorrogar por mais um ano a manutenção dele no estabelecimento prisional federal. Então, qual é o lugar que eu vou desempenhar um regime mais gravoso? Onde eu estiver. Onde o preso estiver. Na cadeia, se provisório for. Na penitenciária, se for regime fechado. Agora, se ele tiver participação em associação criminosa que tem atuação em mais de 2 estados, obrigatoriamente ele tem que cumprir em estabelecimento prisional federal. Por quê? Porque ele, por atuação em gerência, administração, liderança, ele mostra a interlocução entre essas milícias todas e se mostra altamente de alta periculosidade. Então, esse preso que já está em RDD ou ainda não está, mas há indícios suficientes que ele exerce liderança em organização criminosa ou associação criminosa ou milícia privada e que esta tem atuação em pelo menos 2 estados, né, ou mais de 2 estados, esse preso, ele é tão perigoso, ele é tão articulado, que o melhor lugar para que ele cumpra a sua pena, né, a esse regime de exceção, seria um estabelecimento prisional federal, porque lá é de segurança máxima. E lá eu tenho um modo correto para executar esse regime de exceção. Tudo bem? E lá no regime federal, no estabelecimento federal, eu vou poder revogar, prorrogar
sucessivamente por períodos de 1 ano, quando ele continuar apresentando alto risco para a ordem e a segurança do sistema carcerário e da sociedade, ou quando ele ainda mantém vínculos com organização criminosa. Então, por mais que ele não esteja mais liderando, por mais que ele não tenha mais sido denunciado por crimes com essas associações criminosas ou organizações criminosas, esse condenado possui laços afetivos íntimos, vínculos com essa organização. Mostra que a interlocução não acabou e evidencia claramente a articulação para novos crimes. Haja vista as relações mostrarem que eles estão facilmente unidos por um mínimo ideal comum, que seria o cometimento de crimes, tá? Então, eu quero fazer algumas considerações finais a respeito do regime disciplinar diferenciado. Esse regime, ele entrou no sistema penitenciário em 2013. E o ano passado ele sofreu mudanças substanciais. E a nossa comunidade jurídica tem atacado frontalmente esse instituto do RDD. Essas regras, elas ferem a integridade física e mental, moral, emocional do preso. Então eu preciso de um sistema que funcione para averiguar se o preso tem total condição de ser encaminhado para esse regime de exceção e se ele tem condição de ser mantido nesse regime. Então, o regulamento ou a legislação local, que no caso é estadual, porque o Estado ele tem direito de legislar sobre a execução da pena, o município não tem, mas o Estado tem. Então nós veremos na nossa legislação local, que é o Estado, ou nos regulamentos próprios, definições de regras capazes de auxiliar a administração pública a empenhar recursos e esforços suficientes para não vir de forma aterrorizadora levar esse preso a uma completa alienação ética e social, levando ao preso até mesmo a uma vida de sociopatia, já que o isolamento celular levaria ele a ter de vez a desistência pelo vínculo social. Então atrofiaria a ideia de vida social, mantendo ele longos períodos de cárcere individual e sem contato com o grupo. Então nós não podemos entender que essas regras serão colocadas a efeito sem uma estrutura que possibilite um efetivo necessário para garantir a integridade física, emocional, moral do preso, garantidos pela Constituição Federal no seu artigo 5º, porque artigo 5º vai trazer direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não podem sofrer supressão, modificação ou até mesmo retirada desse texto constitucional. Então nós temos que nos organizar para viabilizar um modo mais humanizado de cumprir esse regime de exceção, porque a segregação completa traria a completa alienação social, levando a esse preso condenado ao regime de exceção até mesmo a uma atrofia social, imputando dele completa aptidão para o convívio social, fazendo com que ele, ao retornar, ele seja alguém sociopata, antissocial e que não mais se enquadre nas regras éticas e morais. Li vários artigos que sugerem opções que possam ser usadas para facilitar e humanizar
esse regime de exceção? Dentre os artigos que mais me chamou a atenção se o preso levado ao regime de exceção, RDD, conseguir a progressão de regime, que a ele seja garantido, porque a progressão de regime será para o bom comportamento carcerário. E o bom comportamento carcerário, ele precisa ser sempre motivado para que o preso não desista de fazer parte daquele grupo, daquele consenso de harmonia e integração dentro do sistema penitenciário. Então, vimos hoje um tema polêmico, um tema muito atacado por criminalistas, por sociologistas, por filósofos, sociólogos, e você pode ter a sua impressão sobre esse assunto. Lembrando que o STF e o STJ estabeleceu a constitucionalidade desse instituto, não calando todas as categorias que gritam que esse instituto, ele desumaniza o preso que é encaminhado por esse sistema de exceção. Então eu vou despedir, quero finalizar, para que você possa buscar mais sobre esse assunto. Eu tentei trazer o maior número de informações possível, mas talvez eu tenha me esquecido de alguma coisa. E no nosso material tem tudo, eu fiz um resumo de tudo isso para vocês e, claro, o banco de questões que vem para esclarecer de vez todos os temas que nós vimos hoje. Então, uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana. Nós teremos lives amanhã, tá? Eu vou gravar uma live para vocês. Eu ainda vou escolher o tema. Escolhendo o tema, eu posto lá no grupo que a gente usa para nos comunicarmos. Então, um abraço, que Deus nos abençoe.